Olá, muito bom dia, 10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui, pessoal, a postos para mais um. Começa a nossa revista radiofônica a partir de agora, nessa sexta, dia 29 de setembro de 2017. Por aqui, informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na conversa dessa sexta-feira. Temer, o impopular. Quem são? Como vivem? O que leem? Os 3% dos brasileiros que consideram o governo de Michel Temer bom ou ótimo. Uma pesquisa divulgada ontem mostra que o PMDBista tem a maior reprovação da história entre os presidentes da República. E olha que nem estamos falando de margem de erro, hein? O tabu do nu. Num vídeo que circula pelas redes sociais, uma criança interage com um artista pelado durante uma performance no Museu de Arte Moderna em São Paulo. A notícia do ano agora, pessoal. Saiba por que Anitta e MC Melody estão trocando farpas. Oh, meu Deus. Esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Já dou bom dia pra Paulinha e quero saber da nossa hash de hoje. E esse departamento aí, já voltou a trabalhar? Como é que é? Hã? O pessoal continua em greve. Ainda? É um problema que a gente tá passando aí, a greve desse nosso departamento, mas que coisa louca isso daí, hein? A Anitta e a Melody estão se estranhando, não, verdade? Poxa, eu não sabia. Como é que é? Como é que acontece uma coisa dessa? É um abafo esse negócio. Então, já que o pessoal tá em greve, eu vou ter que criar a tag, e vocês sabem que eu gosto de treta, eu gosto de causar na internet. Coisa louca isso aí. Então eu quero rivalizar entre essas duas cantoras. Você quer botar um querosene na fogueira? Eu quero. Hoje vai ser hashtag Anitta versus Melody. Isso é um grande embate. Eu quero aquele meme, aquele gif, entendeu? Se vocês quiserem usar os arrobas aí, sintam-se à vontade, né? Arroba Anitta. Eu queria muito que você colocasse isso. Porque eu acho que esse é um grande embate, relevante, que vai animar a sexta-feira e colocar esse programa entre os assuntos mais comentados do Brasil. Então, hashtag Anitta versus Melody. Acho melhor esse pessoal acabar logo com essa greve aí, viu? Anitta versus Melody, meu Deus do céu. Quero vamos detalhes nessa. dessa briga. Vamos ver o que dá disso aí, né? Bom, uma outra forma, ouvintes, se vocês interagirem com a gente é pelo WhatsApp, 11 931 17 1009. Hoje eu quero uma proposta aqui impossível para nossa interação com os ouvintes. Quero receber mensagens de ouvintes que consideram o governo Temer bom ou ótimo, meu Deus. Eu falei que a gente não tá saindo o som daí. Pega outro, Argon. Fala aí, deixa eu ver. Não tô te ouvindo. Som. Aí sim. Acho que você não vai receber mensagem nenhuma. Eu falei que ainda não estamos nem considerando a margem de erro aqui, porque esse número pode ser reduzido ainda. Qual que é o número do WhatsApp? Se oscilar para baixo, vai abaixo de 0. Então, você quer saber, presidente? Por favor, mais uma vez, porque acho que os ouvintes... 11 931 17 1009. Vamos lá. Marcela, pode mandar. Michelzinho. Tem certeza Michelzinho... que você quer que ela mande? Vai lá agora. Pode passar mais vergonha ainda. Não, mas vai mandar do meu lado. Tá certo. Olha aqui, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, são apenas 3% os brasileiros que estão felizes da vida com a gestão do PMDBista. Bom, é quase impossível achar esse pessoal aí pela rua. Melhor, né? Eu abri aqui. Com essa série, né? A margem de erro de quanto é que é? Então, geralmente 2, né? Nesse caso é 3. Pode chegar a 0. Pode chegar a 0. Nisso? Vai lá, qual é a sua análise, hein? Vai lá. Por que o Michel Temer é tão rejeitado? Né? Vai lá, analise pra gente e mande aqui o seu comentário em áudio ou em vídeo pelo 11 931 17 1009. Tá bom? No mais, eu convido você a participar também com a gente. Além de ouvir, você pode ver o Morning Show pelo aplicativo da PAN ou pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp, ou ainda, se você não estiver satisfeito, vá até o nosso Facebook, tem conteúdo extra por lá, compareça. Se você gostar, dê o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados, portanto, a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan.
Pega o seu kit, por favor. Aliás, deixa eu fazer esse registro aqui. Viu O Augusto Nunes adentra ao estúdio com uma rapadura, não, uma goiabada cascão, Uma Augusto. bananada. É a goiabada. Goiabada? Eu ganhei uma goiabada. Bananada caseira. Olha aí que Delícia. maravilha, Augusto. É de Melhorou Taquaritinga. Nossa, que maravilha, que capricho. Fazenda Santana, é ótimo. Uma caixinha de madeira, um embrulhozinho. Olha aí, Pra obrigado. vocês, pro Morning amor. Show. Muito gentil, Augusto. Pra adoçar a Só o nossa Augusto vida. vai fazer alguma É o coisa Felipe mesmo. Salum que fabrica isso aí. Ó o Geraldinho aí, o Geraldino. Pra você. Não, é o seu Germano que Germano. apareceu. Ah, o hoje. Germano. Você esquece até o nome das pessoas que apresentar o programa. Aí, por exemplo, aí o Augusto chega e faz um negócio desse, quer dizer, é a única pessoa que serve mesmo, né, Augusto? Em plena sexta-feira, Além é um dos, cara generoso, um cara bondoso. além dos comentários pertinentes, ele ainda adoça a Você é vida pra das adoçar, pessoas. É uma pessoa completa. Eu só escuto o Morning por causa dele. Vamos lá, vamos abrir o Morning Show falando de política. O aliado do governo, o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, será o relator na Câmara da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Zé Maria Trindade, quais os bastidores dessa escolha? E bom dia para você em Brasília, Zé. Pois é, muito bom dia a todos. Olha, tem muito bastidor. Até ontem eu achava que o Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, seria o relator. Todas as indicações eram nesse sentido. Mas os governistas não aceitavam porque ele era voto contra o presidente Michel Temer, ou seja, a favor da abertura do processo contra o presidente e ministros. Mas aí, o líder do DEM, o deputado Efraim Moraes, que já estava falando pela imprensa que não queria, foi pessoalmente ao gabinete do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Pacheco, e pediu: não dá para nomear um relator do DEM, porque o principal interessado nesta história, em tese, seria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o primeiro na linha sucessória com o afastamento do presidente Michel Temer. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça tentou nomear imediatamente um tucano e por telefone, o deputado Ricardo Trifo, líder do PSDB, pediu para nomear também um tucano. Mas aí ele não atendeu o PSDB e nomeou um governista ligado ao senador Aécio Neves, que o grupo do senador Aécio Neves também não gostou. O deputado Bonifácio Andrada é de Barbacena, o mais velho parlamentar aqui da Câmara dos Deputados, chegou aqui em 79, mas antes disso já era político na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E ele disse que fará um relatório técnico e independente. Começou mal, começou mentindo, né? Não há um relatório independente partindo de um político, porque se fosse para ser um relatório independente, seria contratado um juiz ou um advogado distante das duas áreas, né? Mas não, será um relatório político e com indicação de não abertura do processo contra o presidente e ministros. O deputado Bonifácio Andrada, ele é descendente, né, do patriarca da independência Bonifácio Andrada e tem uma longa atividade política, a família inteira em Barbacena, é conhecido e o relatório será nesse sentido. Então, o bastidor é esse, e o bastidor mais novo é de que o PSDB quer tirá-lo da relatoria, viu? Vamos lá, a Ellen tem os dados, né? Tem os dados desses, os números dessa pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, né, Ellen? Olha, são desfavoráveis, né? Como a gente falou aqui. Posso só dar um dado sobre o deputado Bonifácio? Por favor, Augusto. O Vila, Marco Antônio Vila, eu entrevistei outro dia aqui na Jovem Pan. Eu falei, qual é o melhor personagem da política brasileira, né? Da história política brasileira? Ele falou, é o Zé Bonifácio de Andrada. Zé Bonifácio, que é o patriarca dessa família aqui. Agora precisa acrescentar, o melhor é o patriarca, os piores são os descendentes. Além de que dá um ares aí total de chapa branca, né? Total. Né? Total. Os números 87 ele já está acima do bem Sim. e do mal, né? Já vai conversar, acha que vai conversar com Deus. Fala, Ellen. Desculpa. Bom, falar em ser aliado de Temer com esses dados da pesquisa, olha, é uma questão aí... Prova de coragem. Coragem, realmente.
Com a pesquisa da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, vale lembrar assim, foi feita a última pesquisa, tinha sido em julho deste ano. De lá para cá, a gente está, na verdade, no 4º trimestre seguido de piora da avaliação do governo Temer. Nesse último rol aí de entrevista, feita em 126 municípios entre os dias 15 e 20 de setembro deste ano, 77% dos brasileiros ouvidos fizeram a aprovação do governo Temer como ruim ou péssima. Aí a coisa só anda para trás, né? 89% desaprovam a maneira de governar do governo. 92% não confiam no presidente. E para vocês verem como a coisa tá ruim de verdade, 59% dos entrevistados dizem que o governo Temer tá pior do que o governo Dilma, que entregou o governo para ele aí com 14 milhões de desempregados. Então, realmente é o 4º trimestre que, como eu disse, de piora da avaliação do governo. A gente tem aí apenas 3% da população avaliando o governo como bom ou ótimo. E isso a gente, como você bem lembrou, tem aí uma margem de erro da pesquisa. 16% ficam no regular como avaliação. Oi. Ó, vamos fazer só uma coisa só. Eu queria só para mim não perder a minha linha de raciocínio. O que tá acontecendo aí? Meu Deus. O que tá acontecendo aí, gente? Perder a linha de qual raciocínio? Oi? Vai lá, Ellen. Que interferência? Isso foi Planalto? Tá. Foi misturador de vozes? Será que tem aqui alguém ouvindo a linha, entrou de hacker na linha do Zé Maria? De vozes. Eu acho. Bom, vamos lá, completa, Ellen. Então, na verdade, são esses os números, né? Nós estamos aí de mal a pior. Agora chama bastante atenção isso, né? 92% não confiam no presidente. Olha, eu queria fazer uma ressalva. É isso. Eu queria fazer uma ressalva. Curiosamente, a economia está melhorando. O Flávio Rocha, por exemplo, disse que nunca esteve tão bem o varejo. O problema do Temer foi a imensa, entre outros, né, a imensa burrice, primeiro, de não contar que país tinha herdado. O que transfere para o vice todos os pecados cometidos pela titular. Segundo, ele está sendo avaliado assim por razões morais. Então aquela história de que, né, como é que é? A economia, estúpido, nem sempre. A economia está melhorando, mas essa sequência de escândalos, ninguém aguenta mais. Então ele está sendo avaliado por isso aí, pelo ministério político que ele fez e não pela economia. Ô Augusto, eu queria que você seguisse em frente, pisasse fundo aí também, porque essa escolha, de alguma maneira, como a gente vem falando aqui, do deputado Bonifácio de Andrade e do PSDB para presidir, para ser o relator, na verdade, nessa segunda denúncia aí, na verdade é o prenúncio de uma ação óbvia aí para tentar salvar um governo que é impopular nesse nível que a gente está falando, e um governo que fica usando de estratégias de distribuição, vide aí a questão dos refis, na renegociação, né, e anistia a essas cifras de impostos aí, para salvar a própria pele, né, Augusto? Olha, ele é o programa de governo do Temer. O Temer quer salvar o próprio mandato, chegar até o fim. Os deputados estão fazendo a última negociação bastante lucrativa aí que eles vão ter. Não vai haver uma terceira denúncia. E estão cobrando o preço deles. Então começou esse espetáculo horroroso, aí com um final previsível. Você assistir um videotape de jogo de futebol 0-0. Isso. Sabe? É a coisa mais chata do mundo e onerosa. Vão gastar dinheiro nosso, vão fazer esse espetáculo triste. O desfecho é cartas marcadas. O Temer não será. A denúncia não será aprovada. Pronto, ele vai ser absolvido, entre aspas, pelos colegas a esse preço. E o mais torpe dessa história toda, a infâmia reside aí, né? Que nem a gente não acredita mais. A gente percebe e vê que eles estão lá articulando em causa própria para salvar a própria pele. A vingança virá em 2018. Agora, tudo bem. O que nos resta fazer? Esperar a hora da vingança. Isso. Bom, olha só, esse próximo assunto que eu quero tratar com o Zé Maria diz respeito
respeito aos senadores que estão reunidos aí desde ontem e decidindo adiar essa votação sobre o afastamento do próprio colega do Senado lá, o Aécio Neves. Por que isso, hein? Trindade, conta pra gente, destrinche pra gente esse mistério. Ninguém sabia disso, que eles querem salvar a própria pele. Pois é. Estão usando aí a figura do senador Aécio Neves, neste caso, porque alguns acreditam aqui que houve um avanço do Supremo Tribunal Federal, numa guerra que já vem sendo denunciada por vários senadores, inclusive pelo ex-presidente, senador Renan Calheiros. Há uma revolta dos investigados no Senado Federal. E alguns estão contra. E eles dizem que a transferência desta decisão do Senado, né, de ontem, seria ontem, para terça-feira, foi muito boa, porque aí os senadores vão colocar a cabeça no travesseiro, pensar direito, né? E ouvir a população, ouvir pessoas que entendam não só de direito constitucional, mas também essa convivência entre os poderes, né? Já existem bombeiros na história, senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal. A saída pode ser a decisão da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que levará ao plenário do Supremo sobre o afastamento de senador e de deputado. Sim. Veja bem, não seria um julgamento do senador Aécio Neves, mas um julgamento se o Senado terá que opinar e se o Supremo poderá definir o afastamento de um mandato parlamentar. Resolvendo isso aí, o Senado recuaria nesta ideia de julgar, que não seria outra coisa a não ser julgar o senador Aécio Neves. Sim. Essa que poderia ser a saída para evitar uma crise institucional entre os poderes. Então, foi positiva a transferência, que só aconteceu porque não havia quórum confortável naquele momento para a decisão do Senado Federal em evitar aí essa coisa diferente, que não é nem prisão e nem solto. O senador Aécio Neves está impedido de sair à noite. Então os senadores vão decidir se o senador pode ou não ir para a balada, né, para sair à noite. Ele vai sofrer com isso, igual de uma balada, o Aécio. Como o Supremo pode ter avançado além da conta, os ministros acabaram fornecendo argumento jurídico para o que não passa, uma fachada jurídica para o que não passa o movimento corporativista. Ali, eles estão se defendendo, é uma frente multipartidária que segue uma linha óbvia, porque se você julgar por atentado ao decoro os 81 senadores, mais da metade ali, o número que sobra é menor do que o número que acha o governo Temer bom ou ótimo. Tá certo. Trindade, obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. É isso, e com essa história toda, o senador Demóstenes Torres, que foi cassado por ligações com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, vai tentar na justiça voltar ao Senado, que foi cassado injustamente. Ele é troco no meio disso tudo. Tá certo. Obrigado, bom dia. Bom dia, Trindade, falando com a gente diretamente de Brasília. Vamos seguir quente aqui no Morning Show. Olha, depois da polêmica sobre a exposição do Santander em Porto Alegre, uma mostra está provocando discussões, indignação e revolta. Em uma performance no Museu de Arte Moderna em São Paulo, na última terça-feira, uma criança interage com um homem nu. A cena foi filmada e o vídeo está circulando, obviamente, pelas redes sociais. Vamos contar essa história para os nossos ouvintes que ainda não estão a par dela, Paulinha. Vamos lá. Então, a performance chama La Bête e é do Wagner Schwartz, um artista fluminense. Então, qual é a proposta dele? A proposta dele é ficar nu ali no tablado e permitir que as pessoas manipulem o corpo dele. Aí, qual que é a justificativa, né, da performance? É que ele tá propondo a mesma coisa que o público faz com as esculturas da série Bichos, da Lygia Clark. Que são esculturas de metal articuladas, então que podem se transformar. Conforme você vai dobrando as articulações, você vai assumindo ali diferentes formas das esculturas. Então, a proposta é que as pessoas vão ali até ele, nu, e, por exemplo, dobrem um braço, virem de lado, manipulem o corpo dele. E aí, nessa apresentação que aconteceu na abertura, uma apresentação fechada e tal, uma
criança, a gente não sabe exatamente de quantos anos, mas parece ter uns 5 anos, uma Por ali. menina, acompanhada de uma moça, que depois o museu disse que é a mãe, tocou no corpo do homem. Participou dessa forma da proposta. Toca De lá, nas mãos, tocou depois nas toca na mãos, nos canela. pés, Uhum. ali na canela. E aí ela, enfim, para e vai engatinhando ali, sai pra fora do tablado e continua a acompanhar a performance. O MBL foi um dos que se mobilizou assistindo esse vídeo, considerando um absurdo. Depois eles também descobriram que essa intervenção de criança na performance aconteceu numa outra oportunidade, com o mesmo artista em Salvador, uma menina de uns 8 anos, um pouco mais velha, também participou. E aí começou aquela coisa na internet, né, Edgar? As pessoas levantando que isso era sensualizar a criança, era apologia à pedofilia, gente pedindo pra mãe perder a guarda da... Bom, começou aquela coisa. O Museu de Arte Moderna de São Paulo já se pronunciou. Ele diz assim, ó... É meio grande o pronunciamento, mas vamos aqui a alguns pontos que eu considero que são importantes. Ele falou assim, ó... A sala estava sinalizada sobre o teor da apresentação, incluindo a nudez do artista. O trabalho não tem conteúdo erótico ou erotizante e trata-se de uma leitura interpretativa da obra Bicho, de Lygia Clark. Aí ele dá essa explicação que eu dei para vocês aí, para vocês entenderem. As acusações de inadequação são descabidas e guardam conexão com a cultura de ódio e intimidação à liberdade de expressão que rapidamente se espalham pelo país e nas redes sociais. O material apresentado nas plataformas digitais omite a informação de que a criança que apareceu no vídeo participou brevemente da performance acompanhada de sua mãe e que a sala estava ocupada pelos espectadores. As insinuações de pedofilia são resultado de deturpação do contexto e significado da obra. Conversa fiada, né? O que você acha, Augusto? Olha aqui, eu não li nada das redes sociais, eu não sabia do caso, só me ocorreu o seguinte, quando fui apresentado a performance. Eu tenho um amigo, e a gente ria muito disso, quando só se usava a palavra caduco, o avô dele ficou caduco, e o barato do avô dele era o seguinte, quando tinha visita na sala, ele passava correndo pelado. A família ficava constrangidíssima, a gente achava que aquilo era o fim da picada, ríamos muito, então virou obra de arte. Isso é uma brincadeira, isso é uma piada. Então agora você pode deitar aqui, fica pelado na Avenida Paulista, para ver o que acontece. Faz uma intervenção aqui, ao vivo, e aberta ao público. Isso não tem nada a ver com censura. Você achar que isso é um absurdo, isso é arte. Isso também é arte. Agora vem atribuir a disputa que existe entre direita e esquerda. Acho bobagem isso aí. Isso é besteira. Isso eu acho bobagem. Agora, Augusto... Bobagem, pô. Augusto... Agora, vai uma criança. A criança, ela tem o livre-arbítrio, ela escolheu isso. Discernimento. Mas ela tá com a mãe, a responsável... Você levaria uma criança dessa idade para essa performance? Olha, o que é arte, o que não é arte, eu acho até... cabe a gente dizer aqui, para uns é arte, para uns Se eu planto bananeira pelado aqui, é arte... Para uns, a arte lá exposta no museu, patrocinada pelo Santander, não era arte também. Essa questão eu acho que pode... Ali você iria se quisesse. Que é bem diferente. Ali levaram uma criança. Mas com a mãe responsável. Bem irresponsável, né? A mãe é bastante Sabe o que eu gostaria de acrescentar aqui? Eu acho que vale, eu acho oportuna essa discussão, inclusive, democrática, porque ela toca num ponto que o que é a genitália, o corpo nu, é um tabu dentro da sociedade. Vai falar isso pra criança. A gente trata isso como uma coisa do outro planeta, como uma coisa tem suja. Criança no meio. Tudo bem, peraí, vou chegar lá. Como uma coisa suja, a genitália é vista como uma coisa suja, o sexo é tratado dessa forma, e muitas vezes esse pensamento pretensamente, aparentemente pudico, esconde as mentes mais nefastas que a gente conhece. Bonito. Aquilo ali não tem nada de bonito. Mas eu acho que tem a ver... A mente de, inclusive, abusadores e rustidos. Minha mente é bem limpa pra isso. A questão da maldade está no olho de quem vê. Olha aqui, eu acho isso muito bonito. Eu acho, não vejo nada sujo, feio, tá? Agora aquilo ali é arte.
Dá uma olhada. Mas Bom, tem- acho discutível. Acho esse ponto discutível. A questão da arte é completamente discutível porque a interpretação da arte é subjetiva. Tem a ver com o repertório Ele de tá cada fazendo- um, o o Man que explicou, cada por exemplo, um o Man sente explicou, quando vê, olha, né? Ele tá fazendo uma releitura de uma obra da Ligia Clark, né? Uma reinterpretação, A criança tudo sabe, mais. né, quem é a Lígia Clark. Não, a questão é a seguinte, é a relação que eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, qual a relação, por exemplo, que a gente estava discutindo aqui um pouco antes de entrar no ar, né? Essa família tem com a nudez. Talvez na casa dessa criança, a relação com a nudez não é... Nós não temos todos a mesma relação com a nudez. Convida né? o objeto da arte para Temos. visitar a família. Agora. Mas o museu permitir, eu acho meio over. Não, eu acho que o museu, por exemplo, o museu, como diz a nota, deixou muito claro qual era o teor da exposição. O museu dizia, aqui é uma exposição que tem nu, pelo menos a nota tá Criança não dizendo. sabe ler, então, ó, Ellen. Mas a criança tá lá. Aí, Aviso mas tá feito ou não, a acompanhado criança da tá mãe, lá. gente. Sob Tá a... Ela tá lá. a 20 centímetros de um pênis exposto, Sob o- tocando na cadela Peraí, do homem. sob o olhar Tá da mãe. tocando o homem. Peraí. Isso é um absurdo. Sob Gente, sob o olhar da absurdo. mãe. Irresponsável, uma mãe irresponsável A presença da mãe coloca uma menina de irresponsável. 5 anos Peraí, que não a tem, presença que da não mãe tem libera. idade Mas ela pra é saber res- se isso é certo ou não é certo, Desculpe. se ela quer participar disso ou não. Se a mãe foi Mas irresponsável, ela esse tá museu... sob a tutela da esse museu mãe. foi A mãe irresponsável. que é responsável. Essa imagem é um Você escárnio. não sabe como é que é Essa a casa imagem dela. é Não, bizarra, é estando ao lado da revoltante. mãe. É a casa Peraí. dela, Não, cara. perderam Você não a sabe- noção. Peraí, só um minuto. Perderam a noção do Peraí, juízo. só um minutinho, Vini. Peraí, vamos lá, vamos um por vez aqui. Criança, Acho que a gente tá é conseguindo revoltante. cada um. Peraí. Não. Só um minuto, cada um tá Tem conseguindo criança- expor aos poucos aqui um pensamento pra gente chegar em algo construtivo aqui. Vamos lá. Rapidamente, a criança no Brasil é frequentemente prostituída pela mãe. As mães perdem a guarda dos filhos por motivos assim. O fato de ser mãe não dá a ninguém o direito de decidir como deve agir uma criança que não tem livre-arbítrio diante de um pênis exposto. Pronto, só isso. Mas de quem é esse direito? De ninguém? De Não quem é pode. então? Do bom Pronto. senso, Edgar. O bom senso. Você levaria teus filhos? Eu não sei, eu acho que a questão levaria? maior aqui que se trata é porque a gente trata o sexo e a genitália como uma coisa suja Eu da não nossa trato. cultura. Eu não trato. Eu não quero que todo mundo saia andando pelado Então, aí, se a não mãe é isso. consentir, a filha de 4 anos pode assistir um filme pornográfico ao lado dela? Se a mãe consentir e propor isso, uma discussão Isso não é um com a filme criança... pornográfico, Pelo amor é um de cara Deus. deitado Agora- com um cadáver ali no agora, chão, nu, você tá não é um você filme tá pornográfico, é uma Eu diferença tô muito fazendo- grande. lógico. Não, você tá extremando Mas uma é a coisa. mesma lógica. Não é a mesma lógica. A mesma Não lógica. é a mesma Não, a não. lógica Tem é sexualização. a lógica do Não tem nenhuma- argumento. não A tem lógica do nenhuma argumento é a mesma. sexualização, Eu não acho tem também que nenhuma não. sexualização ali. Acompanhe a cena. Acompanhar a Vamos criança. acompanhar. Posso Ó, falar uma Se coisa? você Vamos vê o acompanhar. vídeo, não tem nenhuma sexualização. Ah, De não fato. é. Ah, imagina. Eu acho que Eu não. apareço pelado aqui, tá Fala, feliz. Paulinha, fala, Eu Paulinha. acho assim, eu vou falar. Eu sou mãe, eu não levaria a minha filha, o meu filho, eu tenho 2 meninos. Eu não levaria meu Ok, filho perfeito, e é isso. tá perfeito. Eu acho que nenhum museu deveria permitir, mesmo a mãe querendo. Por exemplo, chega lá a mãe e fala: "Não, pra mim é tranquilo. Eu sou nudista, eu enxergo como arte". Aí o cara do museu fala: "Tudo bem, mas existe uma censura e eu acho que fica pra outra oportunidade". Sério, eu acho isso, que, por exemplo, o segurança poderia ter dito alguma coisa, não sei. Mas diz que era sei lá, a exibição fechada e ok. E a mãe tá lá conduzindo a filha. Eu acho que não é uma cena que tem sexualização, tá? Só que assim, eu não sei qual... Eu acho muito difícil, que nem o Vini tá fazendo aqui, julgar a mãe. É. Eu não sei como o Edgar É tá falando, isso. o pensamento dessa mãe a respeito da nudez. Eu não sei julgo. nada Ela disso. que participe, tem ela coisa que na vai lá cabeça. e toque no pé, na canela, Essa tem coisa na na cabeça. qualquer parte do corpo Acho do muito homem. complicado Para você você julgar. expor a sua filha de 5 anos, Mas que é um não estilo- tem idade é um pensamento, suficiente ô Vini. pra Ô, Vini, saber mas se você se ela tem o cria- consentimento se de você querer é participar ou artista e não vai disso. Na praia de nudismo. Uma e obra você leva o seu contesta a filho. sexualidade E da aí? forma como você quiser. Você não Isso sabe é como é que arte, ela é. lida com essa questão, Coloca- se é muito natural Mas se pra eles cada em um caso. decidir isso aí, Em então casa vai não ser tem esculhambação problema. total. Mas não Agora, é eu liber... não não, a acho gente não que passa do pode. princípio da Não, liberdade? Não existe filme. Ué. Os filmes não são classificados proibidos para tal idade, não são? Isso é censura?
Não, é isso que eu Todos acho. os produtos culturais. O Todos os museu. produtos culturais são abaixo de 12. Hoje existem. Pera, só um segundo, Vini. Abaixo de 18, abaixo de 16, vocês não leem isso todo dia na televisão? Claro. E por que agora não pode? Não, eu acho que Não, deveria. o museu e é isso talvez que eu tô podia ter falando. feito O isso. museu poderia ter falado Isso pra é mãe, censura. falado, olha, você acha legal, Olha, você acha mas normal, isso é tranquilo, censura. mas aqui não vai. Não Não, tem é como. pra adulto, sabe assim? É isso. É que eu acho. nós estamos. Eu não sei, eu tô partindo da premissa que a gente está analisando a relação natural que todos deveriam ter com relação ao sexo, à genitália. Isso é coisa de nudista. Então, Nudista então, não. é- Você não é também- nudista. A eu também escolha, parto desse pressuposto. a escolha tá ali, a criança tá sob a tutela da mãe. Se a mãe tem uma conversa com ela, um tipo de relação em que prega que isso é natural, por que ela esconderia da filha? Esconder da 5 filha anos. já parte-se Mas do ela não vai ver pressuposto maldade de que nisso, aquilo gente. é uma coisa Não vai ruim. ver maldade Aí a nisso. menina de 5 anos vai contra-argumentar. Mamãe, Agora, eu agora, acho que a gente, exposição de um pênis não é adequada pra mim, mamãe. agora, Então é melhor me levar pro parque. eu acho também que tem uma coisa que é característica da arte e entra na discussão se é arte ou não, o que é para um, o que é para outro, que a arte, ela vive mesmo e uma das funções dela é estar no fio da navalha. Ela está causando ali, através dessa intervenção, seja referência, emulando a obra da Legia Clark ou não, uma criação autoral própria, um pensamento sobre determinado assunto. Eu vejo por aí. Eu acho que muitas vezes, como eu disse no início, esse pensamento pretensamente pudico, puritano, esconde as mentes mais horríveis. Eu posso pensar o contrário. Quando se fala em aproveitadores, em abusadores. Eu posso pensar o contrário. Claro. O pedófilo, ele chama a criança dando balinha. Senta aqui no colo do Mas pai. o pedófilo E é, doente. e é capaz de criticar Esse essa, é sujo. essa intervenção pedófilo, ele é com todas as forças. O pedófilo vai seguir essa arte aí. Ó, o pedófilo Porque é ela pedófilo fala, independente A gente tá dessa falando de arte, doença, a gente tá entendeu? falando de outra- O pedófilo é Vamos, diferente. vamos lá. Essa Vamos. manifestação Diferentes. que você está falando, em questão da obra em si, pode acontecer, se esse sujeito aí quer se expor dessa forma. Ele tá aí. na Paulista. Entendeu? Agora, a questão envolveu uma criança de 5 anos, que Isso não aí. tem o consentimento, não sabe o que está acontecendo. Não Pra sabe. uma ela quer coisa que é participar problema pra ou você, não. Vini. Não sei. Você não vai fazer eu isso não no sei. seu Não vai filho. Ó, sair pelado eu no acho meio que- da rua. eu acho- Mas não é no meio da rua, ela tá num lugar fechado. Só- essa é a Em questão. casa a gente Eu anda assim. acho que tem uma questão aí que não é parece no que meio da você, rua, é num lugar você tá fechado. olhando sobre a ótica de quem leva. Eu tô olhando sobre a ótica do bom senso. De quem leva uma criança. Perder o bom senso. Peraí, no de Brasil, quem hein? leva uma criança pra assistir a uma Perder o bom orgia. senso. Não era o caso. Não é uma né? orgia, tem uma pessoa Não era o sentada caso. pelada com Ridículo, quase um gente. cadáver ali, não tem uma, né? Pode aparecer um cara aqui no Eu estúdio não abraçando acho. todo mundo. Eu não acho, por exemplo, que Pode seja aparecer alguém saudável. aqui abraçando carinhosamente todo mundo. Oh, meu Não, são Deus. coisas, gente, uma coisa é doença, outra coisa Não é você sei. estar num outro tipo de Não pensamento. sei. Eu não acho que é saudável, por exemplo, você estimular, se isso for uma coisa, se a gente não sabe, a gente não consegue ver, porque é um vídeo que está circulando com um recorte, se você estimular, bom, minha filha vai lá e toca. Agora, se partiu da criança a curiosidade e não tem maldade, ela é criada num ambiente que naquele ambiente aquilo é Partiu a uma coisa curiosidade da natural. criança. Tô com você, Tem. Ellen. Eu E se tô com ele você. tem? Eu Você foi concordo. levada por esse Concordo. Não, ambiente. se ele tivesse uma ereção, melhorava a Concordo. demonstração Aí dela. é o fio da navalha, é o risco, seria esse é o outra fio da discussão. navalha. É. Gente, esse Se o fio da navalha acontece. Tem que ter ação do Aí estatuto. você tá vendo também como coisa suja. É bom, é normal que tenhamos ereções, é normal que legal. fiquemos excitados. Então, que pena que a obra de arte não chegou ao seu ápice. Tem que ter Ao ação seu do clímax. Estatuto da Criança e do Adolescente contra essa exposição. Existem vários direitos aí, várias regras contra exposição de crianças em propagandas, em televisão. Várias regrinhas que todo mundo defende aqui. Aí um negócio desse é liberado. Vão dizer que é a apropriação cultural dos indígenas que vivem nus na floresta? Não sei. Vamos em frente? Viva nós! Seguindo aqui, isso que eu acho bom, né? As opiniões se Como um confrontam. doce aí. Que você... Tá bem que trouxe um docinho Como aqui um agora, que dá pra
pra relaxar um pouco. Come o doce de Taguaritinga. Vamos lá, seguindo aqui no Morning Show, a gente vai para Londres conversar com o nosso correspondente Ulisses Neto. Ulisses, meu querido, queria começar o papo contigo aí, tentando entender por que aumentou exponencialmente o número de britânicos agora à procura de uma segunda, em busca de uma segunda cidadania. Estarão todos sob influência aí do discurso do rei, Ulisses. Muito bom dia. Oi, Edgar, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Morning. Então, quer dar sua opinião? Foi muito comum, né? As pessoas tirarem passaporte pra poder morar na União Europeia, né? Quem tem parentes que nasceram aqui na Europa, principalmente na Itália, em Portugal, na Espanha. E isso foi sempre muito comum para poder ter uma oportunidade de morar na União Europeia. E agora os britânicos estão seguindo o mesmo caminho, porque eles estão passando pela desfiliação, né? Eu e o Augusto temos, que eu sei aqui, não sei se mais alguém tem, a cidadania italiana, né? E nós vamos lá para conferir os nus nas artes do Leonardo da Vinci. Então, obra polêmica nos museus aqui de Londres é o que não falta. Se vocês querem discorrer sobre o tema, aqui é o lugar certo para esse tipo de confusão. Mas enfim, aí acontece que agora esse assunto de procurar dupla cidadania virou muito importante aqui para os britânicos, porque, ao que tudo indica, eles vão sair da União Europeia, e quando eu digo ao que tudo indica, é porque a gente ainda não sabe exatamente quando isso vai acontecer, né? O prazo é março de 2019, mas as negociações continuam. Agora a primeira-ministra fala até em um período de 2 anos de transição, então talvez fiquem até 2021. Enfim, os britânicos querem se precaver, porque imagine, né? A maioria dos jovens aqui votou a favor da permanência na União Europeia, porque normalmente os jovens britânicos têm esse plano de passar um tempo fora do país, de conhecer outras culturas, estudar na Itália, quem gosta de arte, estudar na França e tudo mais. Então, os jovens ficaram muito afetados pela decisão do Brexit e por isso, quem tem alguma condição, parente em outros países ou que está morando fora, são no total 1 milhão de britânicos morando em outros países da União Europeia. Eles têm procurado essa dupla cidadania. A BBC fez um levantamento analisando dados desde o Brexit, desde o referendo, né? E disse que o número disparou em toda a União Europeia, pelo menos na Irlanda, que é o país mais procurado, o número de pedidos quase triplicou, passou de 25 mil britânicos buscando a cidadania antes do Brexit e agora para 65 mil. Na França, o mesmo movimento, na Itália, a Alemanha, isso mostra que os britânicos estão bem desesperados e também os europeus que moram aqui no Reino Unido, também tem o caminho inverso. Os europeus que moram aqui, eles também estão buscando a dupla cidadania para poder continuar no país depois que o processo for efetivado. E aí você fez a brincadeira com o rei, né? O ator Colin Firth, que é do discurso do rei, também ficou muito famoso na época da série de TV Orgulho e Preconceito, que ele era um dos protagonistas, né, do clássico da Jane Austen. E ele anunciou na semana passada que agora tem o passaporte italiano também. O Colin Firth é um dos grandes críticos do Brexit. Ele é casado com uma italiana, ele sempre critica o resultado do referendo, dizendo que o Brexit é um desastre de proporções inesperadas, sem nenhum aspecto positivo. Ele diz que para sempre vai se sentir britânico, mas que diante das incertezas foi melhor tirar a dupla cidadania só por precaução, Edgar. E como é que estão as comemorações aí por aí, em função, cara, já dos 20 anos, 2 décadas desse disco do Verve, hein, Ulisses? Passou rápido. Loucura, hein, Edgar? Pra minha adolescência, esse é um álbum clássico, né? O Urban Hymns, e tá completando 20 anos, então significa que eu já tô velho. Mas até nessa música, que é a minha preferida do álbum, Lucky Man, tem uma estrofe ali que ele fala, né? Tô aqui pelado não estou descontente com o que eu estou vendo, né? Estou satisfeito com o homem que eu sou e tal. Então acho que ele tá até fazendo uma brincadeira nesse sentido de envelhecer e tal. O Richard Ashcroft, que é o líder da banda e que escrevia as letras, aqui na Inglaterra todo mundo falando muito sobre o aniversário hoje de 20 anos do Urban Hymns. Para vocês terem uma ideia de como esse álbum é importante na Inglaterra, a galeria de arte, uma das mais famosas daqui, que é a National Portrait Gallery, fez até um debate essa semana sobre o álbum,
ele foi lançado em 97, que é um ano marcante para os britânicos, porque foi quando os trabalhistas voltaram ao poder. Politicamente é um ano muito simbólico aqui na Inglaterra, porque encerrou um período longo de governo dos conservadores, e marcado principalmente pela Margaret Thatcher, e em 97 tinha toda essa ebulição política no país, e com o New Labour, com Tony Blair, e a trilha sonora era esse álbum. Então se fala muito aqui na Inglaterra sobre o Urban Hymns, que tem o Bittersweet Symphony, né, que é a faixa mais conhecida de todo mundo, e que é também uma controvérsia enorme na Inglaterra por causa daquela história de direitos autorais, né, que houve uma briga dos Rolling Stones, do ex-agente dos Rolling Stones com o The Verve, e acabou custando muito caro pro Richard Ashcroft, até emocionalmente, ele sempre fala disso até hoje. Então é um álbum emblemático aqui na música britânica, que hoje completa 20 anos, Edgar. Beleza, Ulisses. Obrigado pelas informações aí. Aqui ao som, né, de Lucky Man com o The Verve. A gente vai finalizando o papo com você aí de Londres. Obrigado, bom final de semana. Qualquer coisa é só chamar, hein? Valeu, Edgar. Só pra fechar, o Richard Ashcroft, quando foi condenado aí, entre aspas, a ter que incluir o Keith Richards e o Mick Jagger na autoria da Bittersweet Symphony, disse o seguinte: foi a melhor música que eles escreveram nos últimos 20 anos, fazendo aí uma brincadeira, porque ele acabou ficando sem nenhum direito autoral, sem nenhum royalties dessa música que até hoje toca pra caramba. Valeu, Ulisses. Um abraço pra você. Valeu, até mais. Até mais. Agora, 10h44, horário de Brasília. Depois de uma semana de ocupação, as Forças Armadas estão deixando a Rocinha no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, como é que tá aí a situação? Como é que ficaram as coisas por aí? Muito bom dia, meu camarada. Viga? Alô, Ed Baioneta. Vamos nessa. Tranquilo? Tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo bem. Vamos lá. Ed Baioneta, deixa eu te dizer o seguinte, meu companheiro. As Forças Armadas fizeram um serviço, mas fizeram um serviço pela metade. Manjas, Edgar. Eita. Ou seja, chegou pra dar aquela acalmada, aquela silenciada na comunidade. Como diz a norma culta da língua, viu, meninas aí da bancada? Porém, contudo, entretanto, todavia, cadê o cabeça de bacalhau? Cadê o Rogério 157? Cadê? Ninguém sabe, ninguém viu. Enfim, a Rocinha tá mais calma, é vero? É verdade, Ed Baioneta, mas o que acontece é o seguinte: o principal não foi feito, pelo menos o principal para a sociedade. Prendeu o bandido que provocou essa algazarra aí no final de semana retrasado. Prenderam 24 pessoas, apreenderam 26 fuzis, os serviços voltaram a funcionar nesta quinta-feira, mas as Forças Armadas gastaram milhões e milhões, uma operação dessa não é barata, custa milhões e milhões de reais, e fizeram o serviço pela metade. Se fosse no namoro, era tipo assim, viu, meu cara, Edgar? Beijaram bem, fizeram um cafuné, levaram pra passear, puxou a cadeira, abriu a porta, deu flores. Mas na hora do vamos ver, Edgar, não tirou rolou. 10. Não rolou. Não tirou 10. Falado, Viga. Obrigado pelas informações. Esse Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, falando com a gente aqui no Morning Show. Vamos em frente. Mudando a prosa agora, Ellen, a gente precisa falar sobre a Catalunha. No próximo domingo deve ser realizada uma consulta popular a respeito da independência da região. E esse debate está movimentando aí artistas, intelectuais, atletas. O que mais está em jogo? Então, é uma consulta polêmica pelo seguinte, a Espanha tem uma lei que você não pode fazer um referendo desse se todo o país não aprovar antes a existência do referendo. E ele foi convocado sem que se consultassem todos os espanhóis sobre esse referendo. Então, ele vai acontecer nesse domingo, tá previsto, mas ele é tido como um referendo ilegal. Há toda uma disputa jurídica em torno dele, porque não teve essa concessão, de todos os espanhóis, né? Então, ele não é reconhecido por entidades internacionais, então nem pelo governo de Madrid, ele não é reconhecido. Mas essa polêmica está sendo tomada, obviamente, no mundo das celebridades. A gente tem ali, por exemplo, o Pepe Guardiola foi um dos primeiros a vir a público como independentista, querendo a independência dessa região da Catalunha, né? E, obviamente, favorável ao referendo. E ele é alguém bem ativo nessa
campanha, defendendo a independência dessa região, que é uma briga muito antiga dentro da Espanha. Além dele, a gente tem o Julian Assange do Wikileaks, que é a favor da independência, sei lá eu porquê, mas está na campanha de independência e usando o Wikileaks e usando as páginas para apoiar a campanha de independência. O Piqué, o Gerard Piqué do Barcelona, ele nunca se posicionou como a favor da independência, mas ontem ele começou a tuitar como a favor do referendo, do direito de haver um referendo, assim como a Yoko Ono e o Edward Snowden também começaram a tuitar a favor de ter o referendo, não necessariamente da independência, mas do fato de poder haver essa consulta pública aí no domingo. Do outro lado, nós temos, por exemplo, o tenista Rafael Nadal, que vem se manifestando dizendo, olha, um referendo desses, sem uma conversa com toda a população, sem estar dentro do que prevê a lei, não é uma boa coisa, porque vai gerar mais ruído, mais divisão aqui dentro. Nós temos a Marisa Paredes, que é uma das musas do Almodóvar, também que está desse outro lado, que não gostaria que o referendo fosse assim. O Mário Vargas Llosa já se manifestou, o Antônio Bandeira já se manifestou. Todos esses aí são contrários à existência do referendo, nos moldes, pelo menos, como está sendo colocado, que é mesmo muito polêmico. E assim, essa briga de independência da Catalunha é algo já muito antiga, mas ganhou uma força muito grande. A gente achava que, inclusive, com os atentados, até o Ricardo Sete nos deu uma entrevista aqui, logo depois do atentado, né, que a gente teve em Barcelona, dizendo que talvez pelo atentado se enfraquecesse esse referendo, que as pessoas fossem se unir, mas não, passou o atentado, ganhou força. A gente teve na semana retrasada uma marcha que reuniu 700 e poucos prefeitos ali da região, reforçando a ideia do referendo, e agora todas essas celebridades envolvidas na polarização deste referendo que quer aí a independência da região da Catalunha, que é uma região muito rica, que tem um PIB muito elevado, é o PIB mais elevado ali da Espanha, e que se diz que se quer ali independente do resto da Espanha. Ô Augusto, essa reivindicação de boa parte dos catalães aí para a independência não é de hoje, né? É uma reivindicação antiga, né? Por que você acha que ainda não saiu? Pela prevalência do bom senso. Porque hoje você pode se afirmar nacionalmente, é uma tendência mundial, né? Você afirma a tua nacionalidade levando em conta o mundo globalizado. Eles vivendo em harmonia com o resto da Espanha, eles só têm a ganhar economicamente, porque você não tem barreiras, você já tem uma comunidade na Espanha, de fato. Os Países Bascos formam uma, a Catalunha, claro que algumas mais definidas, outras menos, mas você tem. Já as nações. Da mesma forma que você tem nações no Brasil, e eu acho que isso é o grande milagre brasileiro, é a unidade nacional. Porque entre o pelo gaúcho, bem e pelo mal, né? Entre o gaúcho e o cearense, você tem muito mais diferenças de ordem cultural, tudo, né? Música, sotaque, do que entre o Peru e o Equador. No entanto, você tem dois estados brasileiros com a sua nacionalidade bem afirmada, e você tem dois países, no caso do Peru e do Equador. É uma bobagem isso aí, entre outras coisas. Eu não entendo porque o Guardiola não pensa nisso, porque eu acharia muito estranho o Real Madrid e o Barcelona só se enfrentarem na Copa da Europa. Acabaria essa festa que é para quem gosta de futebol, esses encontros, Copa da Espanha, Copa não sei o quê, Copa do Rei, então eles jogando. Agora, tem graça? Dá para imaginar os dois de países diferentes? Não. Eles são de nações diferentes que vivem sob a mesma bandeira e tal. E mais, a liberdade, o grau de liberdade deles é total. Eles ensinam a língua deles, as crianças aprendem, eles tem uma falam. Polícia que eles falam, Camp Nou, já é outra língua. Então eu acho uma bobagem, um capricho alimentado pelos mais velhos. Eu sou catalão e tal, eu acho. Falado. A atriz Julia Louis-Dreyfus, da série Seinfeld VIP, anunciou que está com câncer de mama. E aí, Paulinha, mais uma aí, né? Que anuncia dela, e vem aí. Recentemente, Ed. Que ela ganhou o Emmy de melhor atriz para uma série de comédia. Ainda é alta, né? Incidência, Paulinha? Do câncer de mama? Então, assim, não tá caindo, mesmo com essas campanhas todas? Não, eu acho que aumentam os números porque aumenta a informação do diagnóstico precoce, do exame do toque.
a incidência do câncer de mama tá aí, né? Tem que ficar de olho em todas as idades. Mas eu câncer de próstata. Câncer de próstata, câncer de próstata pro homem. Exato, e a mama na mulher. Pras mulheres. E a Julia Louis-Dreyfus, até o jeito que ela postou no Twitter, a mensagem dela, ela começou assim, just when you thought, que seria uma coisa assim, logo quando você tá pensando feliz, que tá tudo maravilhoso, tá tudo bem, ganhei o prêmio. Ganhei pela 6ª vez um Emmy de melhor série e tal. Vem a notícia. E ela usou a mensagem dela pra falar, claro, que do caso dela, sem muitos detalhes, ela não frisou como é que foi o diagnóstico, qual vai ser o tratamento, mas ela disse assim, ó, 1 em cada 8 mulheres tem câncer de mama. Hoje sou eu. A boa notícia é que eu tenho um grupo glorioso de amigos e família que me ajudam e me dão carinho e um fantástico seguro de saúde pelo meu sindicato. A má notícia é que nem todas as mulheres são tão sortudas. Então vamos lutar contra todos os tipos de câncer e fazer a assistência de saúde universal uma realidade. Então, pensando assim, né, como eu tô aqui numa posição privilegiada de poder me tratar do melhor jeito, da melhor forma, porque eu tenho um seguro de saúde providenciado pelo meu sindicato, agora muitas mulheres que não têm a situação que não devem estar, né? Aí, muitos famosos se manifestaram, ela chegou a responder alguns, e um deles foi o vice-presidente da administração Obama, o Joe Biden. Ela faz em VIP uma vice-presidente. E aí, tem até um episódiozinho, assim, um vídeo que tem do Joe Biden com ela, lá, vestida da personagem dela e tudo, que é a Selina Meyer, e é super engraçado o vídeo. O Joe Biden, ele é famoso até por participar de programas de humor e, enfim, brincar com ele mesmo, e nesse vídeo é muito legal. Ele vai lá, busca ela num carrão amarelo, leva ela secretamente para visitar o Salão Oval, sem o Obama saber, depois entra na Casa Branca e rouba um sorvete. Muito legal. E eles são surpreendidos pela primeira-dama, é super engraçado. E ele foi uma das primeiras pessoas a ir lá no Twitter para mandar uma mensagem de apoio. E aí ele escreveu o seguinte: nós, vices, permanecemos juntos. Jill e eu e todos os Biden estamos com você, Julia. E agora ela vai passar pelo tratamento, né, aos 56 anos. E a gente sabe que tem uma última temporada de VIP que tá prevista para ser lançada no ano que vem. Então, eles vão ter que adaptar essas gravações ao tempo dela, né, ao que ela se sentir bem de fazer. E vamos torcer aí para dar tudo certo. Pra daqui a pouco a gente tá entregando mais um Emmy, o 7º, e pra essa última temporada de VIP pra Julia Louis-Dreyfus. Agora 10h59, horário de Brasília. Vamos para mais uma edição do nosso quadro aqui, Não Convide para a Mesma Festa. Estrelando hoje uma musa e uma musinha da música brasileira. Vamos a elas, Vini. Anitta e Melody. Anitta e Melody. Que agora não é mais MC Melody, né? Lembra dela? A rainha dos falsetes. O que aconteceu, pô? Então, a Melody sempre foi fã da Anitta, né? O sonho dela era conhecer a Anitta, quando ela tava ali iniciando a carreira dela, aos 8 anos de idade. E ela conheceu através do Pânico, até do Pânico na Band, que promoveu este encontro. Só que aí a relação das duas acabou ficando um pouco conturbada. A Melody tinha falado que elas iam gravar um dueto, aí a própria Anitta desmentiu, falou que não ia ter essa parceria. E aí a Melody começou a acusar a Anitta aí de ignorá-la, vamos dizer assim. Até recentemente ela gravou um vídeo chorando, falando que a Anitta tinha acabado com a carreira dela. Enfim, um negócio até pesado, né, pra uma menina que é tão nova. E aí a Anitta ficou de fora aí da indicação para o Grammy Latino. Foi a deixa para a Melody desabafar nas suas redes sociais e cutucar a Anitta, né? Então a Melody escreveu o seguinte: Anitta fora do Grammy Latino, o maior prêmio da música mundial, já não foi para o Rock in Rio. Ixi, ela está no auge. Acho que deveria estar sim. Talvez seja pela falta de humildade dela, né? Mas eu sou fã mesmo assim, e sempre vou dar um jeito de fazer pouco caso de mim, né? Mas sempre ela dá um jeito de fazer
pouco caso de mim, o mundo dá volta, querida. Olha aí. Pesado, hein? Ela assoprou ali, mordeu, assoprou, de novo, porque mordeu na verdade de novo. ela ainda gosta da Anitta como artista, sim. como cantora, as músicas da Anitta. Mas tão cedo com essa mágoa no coração. Pois é. Só que a Anitta também não deixou barato não, viu, Ellen? Mesmo ela... mesmo a Melody tendo aí 10 anos, ela respondeu ali no Twitter dela, falou assim, agora sim meu mundo caiu. Né? Poxa, Anitta, mas a Melody é criança, você que é adulta nessa história, né? Podia ser um pouquinho mais madura também, né, Anitta, aí nessa hora, né? Porque a menina é muito nova ainda também, né? Coloca pra fora alguns sentimentos que ela tem, mas ficou aí essa desavença entre as duas, né, Edgar? Poderia voltar aí a ter uma boa relação, a Anitta e a Melody. Eu até separei um videozinho da Melody cantando uma música da Anitta, Paradinha. Temos aí, Bruno? O falsete. E aí, quero ver você enlouquecer. Quero provocar, você vai ver que quando eu quero algo eu posso fazer. Se não me conhece, não duvide, porque quero ver você enlouquecer. Tem estilo, né, Ed? Quero provocar, mas tem? Você achou? Trazer a Melody. Trazer a Melody no Morning, junto com a Anitta, e convidar as duas aí pra mesma festa, né, Edgar? Mas aí o ouvinte tá se manifestando aí, né? Quem que ele prefere, nessa batalha aí, se é a Anitta ou se é a Melody. Como é que tá a hash aí, Paulinha? Anitta versus Melody. A está contaminada por opiniões a respeito da exposição, então alguma treta eu consegui mobilizar. Conseguiu? Entendeu? Não sei se foi exatamente a da Anitta com a Melody, mas tá tendo treta sim aqui na nossa hashtag Anitta versus Melody. Mas tem muita gente que não sabe quem é a Melody. Então eu acho que a Melody tá um pouco em desvantagem em relação à Anitta. Não sei, essa é só a minha opinião. Tá falado. Vamos aqui no Morning Show seguindo adiante. Agora vamos com os nossos ouvintes, né? Convocados a participarem aqui pelo nosso WhatsApp. Dessa vez eu mandei a seguinte pergunta aqui. Por que vocês acham que a popularidade... O que explica a popularidade do presidente Michel Temer tá tão lá embaixo? Antes de eu começar a ouvir aqui com vocês os áudios da nossa audiência, Ellen, vamos lá. Os números dessa pesquisa da CNI. A Confederação Nacional da Indústria. Vamos relembrar então, né? 77% dos brasileiros avaliam a gestão de Michel Temer como ruim ou péssima. 92% dizem que não confiam no presidente, 89% desaprovam a maneira que Temer governa e 59% dizem que a situação está tão periclitante que a gestão de Temer é pior do que a de Dilma. Sim. Vamos lá, os ouvintes responderam pra gente aqui, né? Na opinião deles, eles agora vão praticar aí, vão dar uma de cientistas políticos. Vamos lá. Meu nome é Edivaldo Carneiro, eu falo aqui da Penha. Eu acho que a única pessoa que vai achar é a mulher dele, viu? Porque ela deve gostar muito dele, viu? Ó, Michel Temer é rejeitado porque ele tem indícios de corrupção aí, né? Indícios bastante forte, né? Assim como a cambada toda aí de político hoje no Brasil. Meu nome é Fabiano de Uberaba. Bom dia, meu nome é Petrônio de Osasco. Olha, eu acho que essa aprovação de 3%, eu acho que deve ser aprovação de filho de político, né? Juntando todo mundo aí das cidades, filho de prefeito e tal, pode ser que aprove, né? Porque um ser humano de bom senso jamais aprovaria um cara desse. Beleza? Bom dia a todos do Morning Show. Abraço. Bom dia, pessoal do Morning Show. Quem fala é Diego, eu falo de São José dos Campos. Adoro o programa de vocês. Bom, galera, eu faço parte dessa minoria no Brasil. Pelo seguinte sentido, poderia estar pior. Eita, olha aí, vamos lá, Ellen, Augusto. Vou convidar de talvez vocês a comentarem. Talvez tenhamos uma explicação aí pros 3%, que estão pensando assim, pô, tá ruim, mas... Poderia ser pior, bom. Talvez seja essa a explicação dos 3%. Pode ser um argumento então, que movimente aí essa galera. Achamos. E a restrição é moral, né? Como vimos. Ninguém falou em economia, nada. São os escândalos aí, previsíveis. Vamos lá falar de futebol agora? Até trocar nossa trilha sonora aqui para aquela futebolística. Olha aqui, ó.
seleção brasileira feminina está passando por uma crise, cujo estopim aí foi a demissão da técnica, a Emily, né? Qual é o tamanho dessa crise, Vini? A gente já falou aqui que o Vadão assumiu a seleção feminina de futebol, né? Sim. Tá se tornando grande essa crise depois da demissão aí da Emily, né, Edgar? Que foi a primeira técnica feminina a assumir a seleção feminina. Por que ela foi demitida afinal, Vini? Então, Augusto, por uma questão de resultados, segundo a CBF, né? Segundo o Marco Aurélio Cunha, que é coordenador ali, o Marco Aurélio, que foi diretor do São Paulo, né? Que agora está à frente ali dia, né? Então, agosto do ano passado, que ela assumiu, teve apenas 15 jogos, foram 7 vitórias e apenas 5 derrotas, né? E derrotas em amistosos, Edgar. Quer dizer, uma seleção que está sendo preparada para competições importantes que vão começar agora. Então não convenceu muito essa desculpa aí da CBF para a demissão da Emily. Eu acho esquisito mesmo, adoro o Vadão, acho um cara super competente, acharam que fizeram a maior sacanagem com ele lá no Guarani, né? Tirando o Vadão da forma como foi, principalmente, mas fica estranho mesmo, né? A mudança da técnica Emily para a entrada dele. A Emily em algumas entrevistas... Com essa justificativa, né? Com essa justificativa, principalmente, até porque a Emily em algumas entrevistas já mostrou alguns números, por exemplo, do início do Vadão e do início de outros técnicos à frente da seleção feminina, que também tiveram resultados negativos e nem por isso tiveram o trabalho interrompido de forma tão precipitada. Sim. O fato é esse, né? A Emily teve um tempo muito curto aí à frente da seleção. E o que aconteceu? Primeiro, antes dela ser demitida, aconteceu um abaixo-assinado ali das jogadoras, né, da seleção, uma carta pedindo para que a Emily permanecesse, que estavam gostando do trabalho dela, que algumas coisas estavam sendo modificadas, né? E agora, com a demissão dela, algumas jogadoras estão anunciando a saída da seleção brasileira. Uma delas é a Cristiane, que é uma represália ali. Uma represália. A Cristiane falou, não tenho nada contra o Vadão, contra a comissão técnica do Vadão, mas eu não aguento mais. São 17 anos aguentando muita coisa errada aí à frente da seleção brasileira, condições de trabalho, salários baixos, enfim, e agora mais essa, então eu tô saindo, né? E a Rosana e a Fran também, que deixaram aí a seleção, e outras prometem seguir o mesmo exemplo. Quer dizer, né, Vini, em vez de cuidar de disseminar a prática do futebol feminino, de estimular o surgimento de técnicas, treinadoras, exatamente. Em vez de fazer isso, esses caras trocam fazem exatamente, esse é o ponto. O contrário. A velha CBF. Esse é o ponto. E aí ficou, Ed, o questionamento em relação à Marta, né? Que é a grande jogadora, que é o grande exemplo. E a Marta disse o seguinte, olha, eu entendo, né, a reclamação das meninas, mas eu não vou deixar a seleção brasileira, eu não quero deixar de servir a minha seleção. A gente pode até ver um pouquinho aí do trecho do vídeo que ela gravou aí, para quem estava perguntando para ela se ela fica ou não. Olha só, o pessoal tá me mandando mensagem, me perguntando da minha posição sobre tudo isso que está acontecendo na seleção. Gente, eu já me posicionei. Há dias eu venho falando, saiu já reportagens. Saiu reportagem, tem 3 dias que saiu mais ou menos, ou 4. Saiu reportagem hoje. É só ir lá na internet e ver a minha posição, a minha opinião sobre tudo isso. Com relação às meninas que declararam que não vai mais para a seleção, isso, lógico, deixa a gente muito triste. São atletas que ainda têm muito a oferecer. A Cris, a Fran, a Rosana, são meninas que eu tive o prazer de jogar e fico muito triste com tudo isso. Espero que voltem atrás. Para juntos lutarmos, como a gente sempre fez a vida inteira. Lá dentro, estando lá no dia a dia, pedindo melhoras, pedindo aumento, enfim, o que for necessário. Mas eu não vou deixar de servir a seleção. Acho difícil, na atual circunstância aí, eu acho bem complicado que essas jogadoras voltem atrás. Até porque a Bárbara Cristiane falou que já conversou com o Vadão, que também pediu para que ela ficasse, mas ela falou, não é uma questão com você, Vadão. É uma questão do pensamento e do modelo que a CBF pensa o futebol feminino no Brasil. Você acha que você pode interferir em algo aí, Titi? Eu tenho muito respeito, eu não posso comentar. Eu tô do outro lado, eu tenho respeito pelo Marco Polo. E o Casão? Eu acho o seguinte, tem que sair todo mundo. Pra mim, sai todo mundo.
Da hora certa aí, Casão. É hoje 16 horas de Brasília. Estamos de volta aqui com o Morning Show dessa sexta agitadíssima. Olha, Ellen, eu vou jogar uma frase pra você aqui, só pra introduzir o assunto, e você segue adiante pra gente entender melhor essa história aí, ó. Frase dita pelo Joesley Batista. Aspas aí. Se tem batom na cueca, faz a da delação. Isso aí foi um áudio divulgado numa matéria aí, né? Recuperado pela Polícia Federal e divulgado numa matéria do site da Veja, né? Que teria aí havido uma conversa entre o Joesley, um empresário delator Joesley Batista, e uma pessoa chamada Gabriel, que supostamente seria o deputado federal Gabriel Guimarães, do PT de Minas Gerais. Vamos tentar colocar luz nessa história, Ellen? Pois é, o que a gente está vendo aí é que ainda tem coisa para sair dessa toca, né? A polícia, a gente lembra que aquele áudio, o último, que acabou levando o Rodrigo Janot a anular os benefícios da delação com a JF, foi um áudio que eles achavam que tinham deletado e no fim a Polícia Federal acabou recuperando ali do HD do gravador. Sim. O que nos parece que a revista Veja está trazendo agora esse final de semana é justamente isso. Mais uma série de áudios que foram recuperados, que estavam lá na posse deles e que, ao analisar os arquivos, não tinham sido de fato deletados, estavam lá guardados. Esse é um desses áudios que está lá presente. E é uma conversa, então, entre ele e esse tal Gabriel, que estão supondo ser esse deputado, o deputado Gabriel Guimarães, do PT de Minas, em que eles estão discorrendo sobre o quanto essas delações podem impactar na vida econômica do país, nas empresas do país, esses acordos de leniências e delações. E ele está contando também para o Gabriel que ele recomendou a um amigo político a fazer a delação. E aí ele conta naqueles termos, pelo que a gente tá... A Veja, claro, soltou só um trechinho aí, ainda não soltou toda a matéria, né, nas redes sociais. Naqueles termos Joesley de falar, que a gente já tá conhecendo, dizendo, olha, se tem batom na cueca aí, é melhor às vezes confessar, dizendo que a delação talvez fosse melhor assim. Acho que a gente tem esse trechinho do áudio, então vamos ouvir. Vamos lá. Você é a coisa mais simples do mundo, porque se você tem um problema, e se o problema como se diz, batom na cueca, corre lá e faz a porra dessa delação. Nossa. Ou seja, aí eles estão discorrendo assim em termos psicanalíticos sobre o que leva um delator a fazer uma delação, e ele falando para esse Gabriel que aconselhou alguém a fazer a delação nesse sentido, porque havia muitas evidências de crime, então seria melhor fazer a delação. Falado, vamos em frente. Hoje a gente também aproveita para falar aí, né, sobre cinema com a Paulinha. Boa. E eu vou até colocar uma trilha aqui. Vou comer até a minha bananinha agora. Vê se essa trilha tá boa, da pena. O Augustão trouxe e vou comer porque a Paulinha sabe tudo, hein? Olha lá. Manda um beijo pra ela, da pena. Eu amo a Paulinha. Come uma bananinha pra você ficar doce, da pena. Ficar com a boca ocupada. Olha aqui, a coisa. Eu já tô lendo essa frase aqui sem acreditar muito nela, mas vamos lá, eu vou te passar. Porque dizem que esse a coisa se transformou no filme de terror mais bem sucedido da história do cinema. Foi. Pelo menos em arrecadação. Mais que o Exorcista. Exatamente, Augusto. Depois esse é o ponto. Depois de 44 anos, tirou o Exorcista do posto de filme de terror com recomendação etária, com maior arrecadação. Chegou a 500 milhões de dólares. E tem um detalhe, né? Tá apenas há 3 semanas em cartaz, já então viu, ainda... Bonnie? Eu vi. E é aterrorizante, não? Então, é um filme o trailer muito é bacana, legal, vai. Não era uma pegada Stranger Things que você tinha falado, Paulinha? Tem mesmo. Tem então não é tão terror, né? Não, é terror sim, tem terror bastante, mas tem esse pessoal, tem um clubinho de crianças losers, assim, que é uma coisa meio Stranger Things, e é na mesma época, ali na década de 80. Entendi. Então tem meio que né, você lembra aquelas bicicletinhas que eles saem andando, os amiguinhos da vizinhança, né, e traz como personagem de terror o Pennywise, que é esse palhaço terrível. Então essas crianças começam a investigar o desaparecimento de outras crianças na cidade. Enfim, e aí você tem que assistir pra descobrir. O filme já tem continuação confirmada, que vai ser It a Coisa 2, né? Ele é uma adaptação do livro do Stephen King. A adaptação vai chegar por aí, parece que já em janeiro de 2018.
Será, gente, que vai ser tão rápido? E, não, tem gente que fala que pode ter 2 partes, a segunda parte, pode ter 3 partes, porque o livro do Stephen King dá margem pra muitas coisas acontecerem. Porque esse tal espírito aí, Edgar, de 27 em 27 anos, retorna. Então você imagina, se agora estão as crianças vendo, daqui a 27, na parte 2, muito provavelmente vai ter a volta de Pennywise numa outra situação. Mas a grande curiosidade é essa, passou o Exorcista... E parece que ainda tem estreia em algumas praças que não chegou, na Alemanha, em alguns outros lugares. Então pode arrecadar ainda mais. Ainda mais. It Parte 2 2019. 6 de setembro de 2019 já tá marcado. E já entrou então pra história do cinema de terror. Esse cinema que tem recomendação etária. Tá, mas se o pai liberar, é de boa. Levar junto. Se o pai levar, vai ter que ter a criança na cama durante muito tempo, porque a criança vai ficar com medo. Agora, Paulinha, você falou aí do Stephen King. E aquela série que foi inspirada, já foi cancelada, a primeira temporada, né? O Nevoeiro foi cancelada, mas tá disponível na Netflix pra assistir, né? Quem quiser. Eu escutei críticas mistas entre pessoas que gostaram ou não. Tem o filme também. Parece que a série... O filme foi melhor avaliado do que a série, né? E o final da primeira temporada é diferente do final do filme. E dá margem pra uma segunda, mas já foi cancelado. Então, se quiser desistir, talvez não seja bom gastar seu tempo com essa série, O Nevoeiro. Mas também baseado na obra do Stephen King. E a Netflix vai lançar um outro filme, acho que agora em outubro, também baseado na obra do Stephen King, que é riquíssima pra quem curte suspense, terror, sobrenatural, né, loucura do ser humano. Tem muita coisa interessante e milhões de livros, porque o cara ele é um craque e não para de escrever, né? Sim. Tem muita coisa boa. Vai ter uma série também baseada na trilogia do Bill Hodges, que é um outro personagem que é um investigador. Tem muita coisa por vir aí, fruto dos livros do Stephen King. E ele, ó, uma dica, ele tem um livro sobre a arte da escrita, que é muito bom. Recomendo a quem pretende fazer jornalismo, ou é da área, ou letras, enfim. É um livraço escrito por ele, em que ele vai falando ali das reminiscências, da história dele como escritor, como autor, e fala muito sobre como escrever, a arte do texto elegante, e ele é um craque. E no Twitter ele é maravilhoso criticando o Trump. Se você quiser conversar até com o Stephen King, quem sabe ele não te responda alguma coisa lá no Twitter. Vamos lá, a hora dos ganhadores. Vamos lá. Fechando essa semana, quem é que tá aí pra sortear esse prêmio aí com toda a pompa e elegância? O ganhador. É da pena. Foi polêmico hoje, hein? É igual o seu programa do seu primo lá. Luiz Cláudio, vencedor, Edgar. Beleza. Paulinha, I love you. Eu sei que... E assim a gente fecha mais uma edição. Mas aqui a gente foi em algum momento. Agora a gente não tá, mas quando esquentou mas tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem que ter, né? Aí. Sim, muito bem. Eu vou dar aqui pra Ariane Murakami. E aí assim a gente encerra o Morning Show dessa sexta-feira. Segunda-feira às 10 da manhã tem mais aqui na PAN. Valeu!